Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo com ângulos de 18 graus, 12 graus e 30 graus. Esse ponto D no interior e queremos saber qual é o valor do ângulo X. Bom, para a gente resolver esse exercício nós vamos construir aqui um triângulo isósceles. A gente vai usar um critério dos traços auxiliares geométricos que é construir um triângulo isósceles quando a gente observa na figura uma bissetriz, né? Esse segmento vai ser base desse triângulo isósceles. Como esse ângulo daqui vale 36, os ângulos da base desse triângulo isósceles vão ser 72 e 72. Né? Vamos construir esse triângulo especial isósceles, é o triângulo de ouro. Então, eu vou colocar aqui o triângulo de ouro, de 36, 72 e 72 de base. E o que a gente pode fazer agora, né? Como esse ângulo daqui vale 72, aqui vale 72, e como essa reta aqui ela é uma mediatriz, né? Ela vai funcionar como um eixo de simetria da figura, ela é uma mediatriz desse segmento da base do triângulo isósceles, então a gente vai construir nessa posição um triângulo equilátero. Vamos construir aqui um triângulo equilátero. Então perceba que aqui vai valer 12, né? Esse pequeno ângulo vale 12 porque aqui vale 60 e o ângulo da base do triângulo isósceles que nós construímos vale 72. Aqui, por exemplo, vale, aqui a gente tem 12, né? 12 mais 30 dá 42, aqui vale 30. Então, perceba que a gente pode pintar esses lados aqui tudo de uma mesma cor para indicar que eles têm a mesma medida. Eu vou pintar aqui de vermelho, aqui de vermelho, aqui de vermelho, porque são os lados do triângulo equilátero. E note que esse triângulo daqui, né, ele é congruente a esse triângulo. Isso a gente observa pela simetria da figura, como eu já falei. Ou, né, que você pode perceber isso pelo caso lado, ângulo, lado, né? Lado, ângulo de 18 e lado comum. Lado, ângulo de 18, lado comum. Então, se lá em cima vale 12, aqui vale 12 graus também. Como tudo isso daqui vale 30, então nós vamos marcar nessa posição 18 graus, né? 18 mais 12 vale 30. Esse ângulo vale 30, porque ele é um ângulo externo desse triângulo. Como esse ângulo daqui é um ângulo de 60 graus, porque é ângulo do triângulo equilátero, então aqui nós vamos marcar com 30 graus também. Agora perceba que esse ponto D, ele está sobre a mediatriz. Então a gente vai ligar esse ponto até aquele vértice do triângulo equilátero. Portanto, aqui vale 18, né? Porque se aqui nós temos 18, lá temos 18 também pela simetria da figura. E, portanto, né, aqui a gente pode marcar, então aqui a gente coloca 18, então aqui a gente marca com 42 graus, né? 18 mais 42 dá 60 graus. E aqui a gente vai marcar com 30 graus, né? Porque esse triângulo daqui ele é um triângulo isósceles, né? Esse ponto D está sobre a mediatriz. Então eu vou pintar esse lado aqui de verde, e portanto esse lado aqui, ele vai ser verde também. Agora o que a gente observa, né? Que desse triângulo aqui, desse triângulo equilátero que nós formamos, nós temos aqui uma bissetriz desse ângulo de 60 graus, Esse ângulo de 60 graus está separado em 30 para um lado e 30 para o outro. Então, esta reta, que é bissetriz, ela também é mediatriz desse segmento aqui do triângulo equilátero. Esse ponto C, ele está sobre essa mediatriz. Então, quando a gente ligar esse ponto C até esse ponto aqui, nós vamos formar um triângulo isósceles. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Eu vou pintar esse lado aqui de roxo e aqui eu vou pintar de roxo também. Este ângulo vale 12. Aqui nós temos um ângulo de 12 graus. E nós chegamos agora neste quadrilátero daqui. Esse quadrilátero ele é formado por dois triângulos justapostos, né, de 12 graus e 30 graus, 18 graus. E nós temos uma diagonal deste quadrilátero. A gente quer saber qual é o valor do ângulo y, portanto, para somar com 24 e assim descobrir o valor do ângulo x.
Então, para não poluir muito a figura, eu vou pegar esse quadrilátero e vou colocar ele aqui no canto. Ó. Colocar ele aqui nesse canto. A gente precisa saber qual é o valor deste ângulo daqui. Ó. Então, só deixa eu fazer essa diagonal. Aqui vai ser o ângulo y. Ao a gente descobrir o valor desse ângulo y, a gente soma com 24. Né? E como que a gente pode fazer isso? Bom, antes vamos pintar, portanto, esse lado aqui de cor roxa, né, que é o que está aqui na figura. Né? Aqui é cor roxa também. Aqui vai ser cor verde, né? Esse segmento aqui a gente pintou de verde. E para a gente descobrir o valor desse ângulo y, nós observamos a existência de um triângulo aqui, ó, que tem esse ângulo de 30 graus. Então, nós vamos construir o circuncentro desse triângulo que tem ângulos de 30 graus e 18 graus. A gente percebe como 30 graus ele olha para o lado verde, para esse segmento aqui. Ao pegarmos o circuncentro, a gente vai gerar um triângulo equilátero cujo lado é esse lado de cor verde, né? Justamente porque o ângulo de 30 graus olha para ele. Então é isso que eu vou fazer agora. Como é um triângulo obtusângulo, o circuncentro ele vai estar fora do triângulo. O circuncentro vai ser esse ponto aqui. Ó. O circuncentro ele está fora desse triângulo de 30 e 18 graus. E perceba que como 30 graus ele olha para esse segmento, para essa corda da circunferência, e o 30 graus é um ângulo inscrito, esse ângulo daqui de cima ele tem que ser 60, né? Porque o 60 é um ângulo central, ou melhor, esse ângulo daqui é um ângulo central e olha para a mesma corda. Se ali embaixo vale 30, aqui vale 60. O ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito. Aqui vale 36, porque o 18 olha para cá, ângulo inscrito. Esse ângulo olha para cá, para a mesma corda, ângulo central. Então, ali em cima marcamos com 36. Perceba que todos esses segmentos aqui que eu fiz em azul, né, esses três, esse, eles possuem mesma medida porque são raios de circunferência. E aqui ó, nós criamos um triângulo isósceles, porque isso é raio, e é mais do que um triângulo isósceles, vai ser um triângulo equilátero, porque esse ângulo daqui de cima, ele vale 60 graus. Então, os lados desse triângulo equilátero são todos iguais a este lado aqui de cor verde. Então, a gente pinta de verde aqui, ó. Como tudo é raio, né? Então, aqui também é um segmento de cor verde. Então, eu vou marcar aqui esse ângulo de 72, ó. Aqui também vai ser, né, 72. Tudo isso aqui 72. Como a gente já tem 42, aqui a gente coloca 30, né? Já que esse triângulo daqui é um triângulo isósceles, os ângulos da base devem ser 72 e 72 nesse caso. Agora, como isso aqui é um triângulo equilátero, aqui nós marcamos com 30 graus. É porque 30 mais 30 dá os 60 graus. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse circuncentro e vou ligar até o ponto C, a esse ponto aqui. A gente percebe na figura a existência de dois triângulos que são congruentes. Esse triângulo daqui, ó, ele vai ser congruente a esse, né? Pelo caso lado, ângulo, lado, né? Lado verde, ó, lado verde, ângulo de 30 e lado roxo. Lado verde, ângulo de 30 e lado roxo. Como são dois triângulos congruentes, então o ângulo que se opõe ao lado roxo é igual nos dois triângulos. Então, esse ângulo daqui, ó, tem que ser igual a este ângulo. Então, se eu disser que aqui vale y, ou melhor, se eu disser que esse ângulo daqui vale z, então esse ângulo daqui ele também vale 36 mais z, né? Todo esse ângulo tem que ser igual a esse, já que os dois triângulos eles são congruentes. Mas o que acontece? O z mais 36 mais z tem que ser 60 graus. Ó. Então, vamos colocar aqui 36 mais 2z tem que dar 60 graus. Ou seja, 2z é 24 graus. O z vale 12 graus. Então, esse ângulo daqui vale 12 graus. Agora, perceba que essa reta, ó, essa reta aqui, ela é uma bissetriz, porque aqui a gente tem 30 mais 30. É uma bissetriz do ângulo de 60, né, desse triângulo que é equilátero. Então, ela é mais do que uma bissetriz, né? Ela é uma mediatriz desse segmento. Ó. Então, esse ponto C, ele está sobre esta mediatriz. Então, esse segmento aqui tem que ser igual a esse, né? Criamos aqui um triângulo isósceles também. Logo, aqui nós temos um ângulo de
12 graus. E agora a gente consegue descobrir qual é o valor do ângulo Y, porque a gente olha para esse triângulo. Ó. Esse triângulo ele já tem todos os ângulos bem definidos. Né? Se a gente fizer Y mais 42, então vamos colocar aqui mais 42, mais 84, então mais 84. Isso tem que ser igual a 180 graus, ou seja, o Y ele vai ser igual, ou melhor, o Y mais 126 tem que ser igual a 180 graus, ou seja, o Y tem que ser igual a 180 menos 126, 54 graus. Portanto, qual vai ser o valor do x? O x é 24, que já estava aqui, mais 54. O x ele vale 78 graus. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.